Fabião, eu vou jogar na tela aqui para a gente falar sobre o debate de ontem, né? Biden, Kamala e Trump participam do evento do 23º aniversário do ataque do 11 de setembro. No caso, hoje aqui, os três estão reunidos, né? Hoje que fazem 23 anos do ataque às Torres Gêmeas aí do World Trade Center. E foi um dia triste, né, para a humanidade. Até hoje parece que foi ontem, né? Já se vão 23 anos, Fábio. E hoje eles estão reunidos ali, né? Claro, os americanos neste momento, acredito eu, que eles não veem direita nem esquerda, eles não veem republicanos nem democratas, porque ali atingiu todo o povo, né? Toda a humanidade, na verdade, mas mais os estadunidenses, né? E ontem houve aí o debate, né, meu amigo? Ontem houve o debate nos canais e você transmitiu, né, retransmitiu aqui no canal Direita no Brasil. Você fez a tradução simultânea. E o que você percebeu nesse debate, Fábio? Será que a Kamala, né, os democratas vão tentar fazer com que a Kamala seja vista como uma pessoa moderada, já que ela chegou, né, teve aquele simbolismo de apertar a mão do Donald Trump, coisa que não aconteceu com Biden, né, no outro debate. Então, eles querem realmente mostrar que ela é uma pessoa moderada, que ela é uma esquerda moderada. E aí, Fabião? O segredo da extrema esquerda sempre foi colocar-se como moderado, entendeu? Eles entram no jogo e ela é de extrema esquerda, né? Mas ela sabe que uma pessoa de extrema esquerda não ganha nos Estados Unidos. Então ela precisa passar-se de moderada para poder ganhar e colocar o seu extremismo no jogo, entendeu? Sempre é assim. Você vê, mas é a mesma estratégia do Boulos. Você vê que o Boulos agora ele é um cara moderado, não é mais invasor de terras, não é pró-drogas. Ele não é. É assembleiano. Ele virou evangélico e foi para a Assembleia de Deus. Exato. Então, eles têm essa estratégia porque sabe que a mídia vai apoiá-los. E a mídia consegue mostrar essa figura para as pessoas inteiras. Então, o que acontece é essa estratégia. Por isso a dificuldade de ganhar dessa esquerda, né? Porque eles têm o sistema na mão. Então, você tem muitas pessoas acham, mas o Trump vai ganhar fácil. Não vai ganhar fácil, né? Eu vejo perguntas tipo, o Trump vai fazer igual o Ronald Reagan e vai dar de lavada. Não vai, não tem nem menor condições do Trump fazer como o Ronald Reagan fez. O Ronald Reagan ganhou em 49 dos 50 estados. O presidente Donald Trump não tem a menor chance de chegar perto do que fez o Ronald Reagan. Não existe essa possibilidade. Então, o que vai acontecer nos Estados Unidos é uma eleição muito apertada, que qualquer um dos dois podem ganhar essas eleições. Vai ser muito apertada. De um lado, você tem o presidente Donald Trump, que fez um trabalho sensacional e é antissistema, e do outro lado você tem o sistema. O sistema tem dinheiro, o sistema tem influência, o sistema ele tem o poder da manipulação, o poder do engano. Então, ele vai enganando as pessoas. Então, ela se coloca como alguém... Cara, as propostas dela durante o debate foram propostas do Trump, entendeu? Ela falou aquelas coisas que o Trump faz. Você vê a esquerda querendo reduzir impostos, você vê a esquerda... E também ela fez aquela jogada que o Lula faz e dá muito certo no Brasil, que é oferecer coisas grátis, né? A gente vai dar isso, vamos dar aquilo, vamos dar isso. É a picanha, né? A gente vai dar dinheiro para você comprar carro, a minha casa, a gente vai dar dinheiro para você cuidar do seu filho, se você for uma pessoa que tiver filho, a gente vai dar dinheiro, vamos comprar os votos de vocês. E aí as pessoas que são fracas, elas caem nessas narrativas. E, infelizmente, os fracos são muitos, né? Então, esse que é o problema. O presidente do Trump, ele fez a jogada dele, eu acho que ele conseguiu se colocar, né, de uma forma moderada também, ele conseguiu se colocar de uma forma, ele não caiu na pilha dela, não ficou alterado. Então, eu acho que foi interessante também. O debate em si foi bem, eu acho que foi bem empatado, né? Os dois colocaram suas pontas. E no debate, eu sempre falei isso para as pessoas, não vai mudar a opinião de tantas pessoas, né? Não é o debate que vai fazer com um esquerdista votar no Trump e nem fazer com uma pessoa de direita vote na Kamala Harris. Agora, aquela pessoa que está muito indecisa, ela fica olhando esse debate e vê o que vai acontecer, né? Então, eu acho que os dois se saíram melhor do que muitas pessoas esperavam,
né? Tanto a Kamala se saiu melhor do que se esperava, quanto o Trump saiu melhor do que se esperava. Eles esperavam que o Trump entrasse na loucura de xingamentos e gritaria, não fez. Ele teve uma postura muito boa, e eles esperavam que a Kamala falasse um monte de besteira, e ela não falou tanta besteira assim. E eu acho que o Trump deu uns moles, né? Eu acho que ele poderia ter explorado mais a tentativa de assassinato dele, poderia ter explorado mais o caso que a Kamala disse que vai congelar os preços, ele nem falou sobre isso. Agora, tem uma coisa interessante, cara, o negócio dos animais, né? Muitas pessoas estão levando isso na brincadeira, mas isso está sendo espalhado nos Estados Unidos inteiro, e o amor das pessoas por animais aqui nos Estados Unidos é muito grande, como no Brasil, tá? Tem gente que gosta de bicho mais do que gente, e isso é um fato. Nós estamos entrando em méritos aqui, se isso é bom, se é ruim, mas é fato. As pessoas estão gostando de animais mais do que gente, porque os animais nunca traem a pessoa, né? E gente, as pessoas estão cansadas de ser traídas, cansadas de ser enganadas. Então, o que tem nos Estados Unidos hoje é muita gente que gosta de animais. Então, a jogada do presidente Donald Trump ali, que muitas pessoas achou que foi ridículo, muitas pessoas riram, cara, aquilo ali pode... O que eu vi no Twitter ontem, as pessoas fazendo a inteligência artificial, o presidente Donald Trump salvando os patinhos, os gatinhos, cachorro assistindo televisão, o debate. Cara, é uma brincadeira que ela vai se espalhando no mundo inteiro, e isso aí pode ser algo que venha virar esse jogo também a favor do Trump. Legal, legal. Realmente tem pessoas que já estão de saco cheio de ser passada para trás, né? E os animais, você sabe, você tanto quanto eu aqui, tem o meu pincherzinho, meus 2 gatinhos aqui, e você, os seus gatos e os seus cachorros, você sabe aí, você também de casa, né? Você gosta de bichinhos, de animais? Coloca aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Coloca assim, quantos animais vocês têm nas suas casas, tá? Ou se vocês não têm, se vocês gostam de animais também do vizinho, né? Às vezes a pessoa não pode ter animal dentro de casa, mas gosta do animalzinho da rua, do vizinho, né? Coloca aí nos comentários que a gente quer saber. E isso pode ser aí uma virada de jogo, uma virada de chave, sim, pro Donald Trump. Você vê que cada coisinha, né? Quer dizer, ele não mudou, Fábio, a postura dele diante do aborto, né? Ele não mudou a postura dele de ser anti-aborto, ele não mudou a postura dele de mandar os imigrantes ilegais de volta para os seus países, né? Ele não mudou essa postura, mas ele acrescentou essa que você disse, que é em favor dos animais. E isso pode ser muito favorável ao Trump, né? Algumas pessoas acham que o Trump já venceu, já ganhou, já tá lá, mas a gente sabe como que é a política, né, Fábio? As coisas podem mudar do dia para a noite, né? Do dia para a noite o cara pode dar um deslize e pode derrubar ele, não é isso? Cara, eu não acho que é nem questão de deslize, não, tá? Eu acho que o presidente Donald Trump é aquele cara que todas as armas contra ele já foram usadas, né? Então, por exemplo, tipo o Bolsonaro no Brasil. A pessoa que vai votar para o Bolsonaro, não importa o que vai falar de Bolsonaro, que a gente está cansado de ouvir essas mentiras. Então, não tem nada de novo que você possa jogar contra o presidente Donald Trump. Então, a base do Trump ela é muito forte. Só que vai ganhar as eleições nos Estados Unidos são os independentes. E aí que tá, o Trump consegue convencer os independentes. Então, eu acho que nesse aspecto ele poderia ter sido melhor no debate, né? Para convencer os independentes. Mas, cara, né, por exemplo, a questão do aborto, ele perde muito aqui nos Estados Unidos a questão do aborto, porque a questão do aborto nos Estados Unidos, ela como você tem o consórcio, né, do sistema, e eles mentem para o povo. E o povo idiota acredita na mentira, né? Eles espalham que o presidente Donald Trump ele quer tirar todo o direito da mulher, ele quer que a mulher morra, mas não faça isso ou aquilo. Então, isso não é verdade. Então, toda vez que entra nessa história do aborto, o presidente Donald Trump ele perde muito, porque exatamente a mentira que é espalhada. Por exemplo, quando a Suprema Corte decidiu tirar a questão do aborto, não é que eles proibiram o aborto, isso é mais uma mentira da grande mídia. O que eles fizeram é o seguinte, é que os juízes, eles não podem criar leis. Então, os novos juízes agora da Suprema Corte, eles simplesmente falaram, olha, essa questão de aborto ela tem que ser uma questão estadual, ou que seja votado no Congresso, né, para que seja uma lei. Mas o que não pode ser feito é os juízes criarem uma lei anti ou pró-aborto. Não pode, o juiz não pode criar lei. Então, foi isso que o judiciário fez nos Estados Unidos. A Suprema Corte americana, ela falou bem simples.
Elas não julgaram o caso, elas falaram que o caso não poderia. Os juízes de 1972 criaram uma lei, e juiz não pode criar leis. Quer dizer, eles fizeram o que o Alexandre de Moraes faz todo dia no Brasil, e isso é ilegal. Mas aí a mídia mentirosa espalha para todo mundo que eles proibiram o aborto e que foi o Trump que fez isso, etc. e tal. Então, nesse aspecto, o Trump ele perde bastante. Ainda que os Estados Unidos, você vê, né, a grande maioria do povo é um povo cristão, é um povo... e eles, assim mesmo, os Estados Unidos, eles perdem nessa ação porque eles conseguem colocar na cabeça do povo que o Trump é malvadão e que ele quer proibir e que ele quer que uma mulher morra, mas que não faça nada. Quer dizer, eles entram numa loucura assim, de teoria de conspiração e as pessoas acreditam, cara. Esse aqui é muito complexo, tá? É muito complexo lutar contra o sistema. Verdade, Fabião. Agora nós falávamos sobre animais, né? E algumas pessoas colocaram aqui que amam os animais, tem 4 gatinhos. Essa aqui eu temo pela sua vida, tá, dona Essia? Tem 4 pinchers. É brincadeira, eu tenho um pincher aqui, eu sei como é que é. O melhor alarme que você pode ter na sua casa é um pincher. Você não precisa nem comprar alarme e colocar aqui, não. A segurança é só o cachorrinho. Ouviu uma barata, ele ouve uma formiga andando no quintal, ele já late, né? Imagine 4 pinchers, Fábio. Essa aí é corajosa. Mas é isso aí, o povo ama os animaizinhos. Fábio, vamos pro Brasil então, que a gente já sabe que lá nos Estados Unidos, logo mais vamos decidir quem é que vai se sentar na cadeira presidencial. Eu torço, acho que a maioria do chat aqui, torce para Donald Trump voltar, até porque nós temos alguns assuntos aqui que ele pode ajudar a ser solucionado, né? Não que ele vai solucionar, mas ele pode ajudar aí o Donald Trump a solucionar os nossos, né, assuntos pendentes no Brasil. Eu vou jogar na tela aqui, que foi o assunto mais falado no dia de ontem, está sendo falado no dia de hoje. Inclusive, o doutor Caivano está lá na CCJ, em Brasília, e ele disse que a qualquer momento, se ele puder, ele entra aqui para nos atualizar, tá? CCJ da Câmara adia a votação de projeto que anistia envolvidos nos atos de 8 de janeiro. A Comissão de Constituição e Justiça adiou para nesta terça-feira, a análise de um projeto de lei que propõe conceder anistia a presos e condenados pelo 8 de janeiro. Além de oferecer perdão, o projeto também visa extinguir as multas aplicadas pelo STF aos envolvidos no episódio. Fábio, a CCJ fez algo que os brasileiros estavam esperando, né? Os brasileiros de bem, que querem ver a justiça das pessoas que ainda estão condenadas, estão presos, usando tornozeleira eletrônica, estão presas dentro de casa, né? Essas pessoas que foram injustamente condenadas, né? Ou seja, aqueles que depredaram, aqueles que cometeram crime de vandalismo, que é um crime no Brasil, eles deveriam ter sido condenados com as penas justas, né? Ou administrativamente, né? Fazendo trabalhos para a sociedade, né? E cumprindo a pena dessa forma, e não em prisão fechado, né? Em prisão. É complicado, hein, Fábio? Cara, é uma injustiça muito grande que está acontecendo no nosso querido... o doutor Caivano chegou aí, vamos falar com ele melhor, né? Doutor Caivano, seja bem-vindo, meu querido. Nós estávamos falando justamente sobre a CCJ ter sido adiada no dia de ontem. Alguma atualização? Eles deram alguma data? Eles vão fazer... A comissão vai voltar essa semana ainda ou não tem data prevista? E está começando esse momento de expor também o que acontece aqui dentro dessa casa. Eu vou falar baixinho aqui. Então, meus amigos, com respeito a vários parlamentares de partidos de centro, que está aqui, o Lafayette ontem foi um grande apoiador da nossa causa da anistia. Obrigada, deputado Lafayette. Mas foi retirado porque de pauta. O senhor sabe das injustiças, o senhor conhece do direito, o senhor sabe que tem pessoa lá que foi presa e nem sequer estava aqui na hora da depredação. Mas outros parlamentares não têm coração e não pensam no Brasil. Isso é um absurdo. É um absurdo. Vocês são cúmplices dessa questão. Desculpe eu te interromper, é porque eu não estou ouvindo sua voz no microfone aqui. Talvez acho que você tem que trocar para o microfone do fone de ouvido, que eu acho que está no microfone
com a PEC 8, celular. E repito, espero que vá para frente, que não seja mais uma negociada. Muito obrigada. Não, ele está dizendo aqui que está dizendo que Aí é porque tá baixo mesmo. Não, E agora? Agora sim. Ele trocou pelo headset, tá bom. Então deixa eu repetir, que acho que é melhor, né, Mário? Sim. Foi retirado de pauta em virtude da possibilidade da perda, tá? Porque 4 deputados voltaram para suas bases. Infelizmente, foi uma retirada estratégica e vai ficar para dia 8 de outubro. Nós temos pessoas... 8 de outubro. As pessoas têm que ainda ficar nessa aflição, esperando ainda uma votação que eles estão fazendo de tudo, né? Eu fiquei sabendo aqui, a gente ficou sabendo e as informações chegaram que eles estão fazendo uma moeda de troca. É isso mesmo, Caivano? Será eles estão tentando trocar o impeachment pela anistia, é isso? Olha, não, isso é um boato que rodou, mas a criação de boato, inclusive, é para contaminar o discurso, né? Eles tentaram dizer que iria beneficiar o Bolsonaro, o SPL e tal, e depois não deu certo, eles começaram com essa boataria de troca do impeachment, mas não procede. Eles estão, o que eu posso dizer para vocês aqui é que todos os deputados da nossa base, da base de oposição, se envolveram pessoalmente nessa disputa, e ontem eles ganharam de lavada, né, da esquerda, 34-0, 34-0 e 32-2. Mas é óbvio, né, eles conseguiram arrastar e o governo foi pedir pinico para o Lira. E o Lira atendeu. Ele é assim mesmo, né? Ele acaba jogando aí dos dois lados para estar bem com todo mundo. Mas ele voltou a garantir que vai ser colocado em votação no plenário até dezembro. Ah, sim. Então aquilo que o Lira ele articulou, né, uma pauta aí de última hora para poder obstruir, então é verdade. Então essa informação que nos chegou aqui, então é verdade que o Lira, o Delira, fez com que propositalmente fosse adiada a PL, que é tão importante aí para as pessoas que estão sendo injustiçadas. Fábio, você tem alguma pergunta para o doutor? Não, rapaz, eu queria saber com o doutor Caivano aí, qual a probabilidade disso passar, né? Agora que nós retiramos de uma forma estratégica para reagrupar e trazer alguma estratégia, né? Se a gente tirou de uma forma estratégica, a gente vai voltar. E qual é a probabilidade da gente voltar por cima disso aí? Olha, Fábio, excelente pergunta. Eu perguntei para a própria Carol e para a assessoria dela, e eles estão todos, sem exceção, imbuídos em vencer. Então eles retiraram para voltar em outubro e vencer essa parada. Eu acredito que vai ser votado e vai passar. Se Deus quiser, a gente vai ver realmente a justiça acontecendo, né? O trabalho que vocês estão fazendo, advogados, é um trabalho excelente, é um trabalho cansativo. A gente vê que toda semana você tem que ir para Brasília, né? Você que mora aqui em São Paulo tem que se deslocar até Brasília para estar trabalhando nesses casos, e com certeza, Caivano, não vai ser em vão. Eu acredito que Deus está no negócio e a gente vai conseguir essa vitória aí. Eu quero agradecer você, eu vou deixar você acompanhar a sessão, e eu quero agradecer você poder disponibilizar o tempo para entrar aqui e nos atualizar. Um outro dia, quando você estiver no seu estúdio, a gente conversa melhor sobre isso aqui. Combinado, meu irmão. Um grande abraço para você, para o Fábio, para toda a sua audiência. Sempre que precisar de mim, eu estou à disposição. Forte abraço a vocês. Valeu. Boa tarde. Valeu, meu amigo. Boa tarde. Obrigadão. Você vê, Fábio, que legal, né? Uma informação de que vai passar já nos traz esperança, né? E já traz esperança, inclusive, para as famílias dessas pessoas que estão sendo injustiçadas, né? Finalmente uma boa notícia. É uma esperança para o Brasil inteiro, né, Mário? Porque mesmo nós que não somos atingidos assim pessoalmente, né, não somos familiar, a gente vê essa injustiça, né, cara? Essa injustiça. E a gente repara que umas coisas que eu tenho falado bastante para as pessoas é que a política é o possível, né? É o que é possível. As pessoas têm que entender isso. Existe muita estratégia na política. Então, teve que retirar porque iria cair. Ou seja, se você perde, já era, né? Já era. Então, você não pode deixar com que
uma proposta, você vem a perder. Porque se você perder a proposta, essa proposta não pode voltar mais. Então, quando você sente que existe uma chance de perder, você retira essa proposta, você articula e como eu falei, a política é a arte do possível. Então, você volta agora com mais chances de você poder passar o negócio, né? E, claro, isso aqui é o começo, pessoal, porque uma vez passando ali, tem que ir para o plenário, tem que votar. Então, como o doutor Caivano mesmo falou, isso poderia ir para o plenário em outubro. Ou seja, é muita coisa boa aí que a gente pode lutar para a gente conseguir ver justiça acontecendo no nosso Brasil. Eu acho que essa pauta é uma pauta importante. Precisamos sim da anistia, precisamos sim tirar essas pessoas da cadeia, né? Tirar essas pessoas. E, cara, foi muito bom. Eu não sei se você assistiu. Esqueci o nome do deputado, mas um deputado aí, que eu fiz até um vídeo hoje de manhã. Como é que é o nome dele? Rapaz, esqueci o nome. Se alguém viu o vídeo que eu botei hoje de manhã aí, sabe o nome do deputado, coloca aí, por favor, o nome dele. E que ele debateu na Globo, cara. E aqueles imbecis da Globo foram para cima dele sobre esse assunto, né? Vocês já viu velhinhas com Bíblia na mão, subindo em rapel? Vocês já viram velhinha com Bíblia na mão, botando bombas em carros? O jornalista da Globo falando um montão de besteira. Rapaz, ele rasgou, o jornalista da Globo, mas rasgou. O cara foi sensacional. Ele é o cara que está responsável pelo... o delator dessa anistia. É o delator dela. O relator... Peraí, deixa eu ver. Relator PL Anistia. Vamos ver quem é. É o... Acho que é isso, o Rogério Valadares. Rogério Valadares. Eu acho que é isso, o Rogério Valadares. Obrigado aí, ô José. Rodrigo Valadares. Rodrigo Valadares. Eu sabia que era Valadares alguma coisa. Rodrigo Valadares. Então ele, cara, ele destruiu, rapaz, com os jornalistas da Globo ali, destruiu. E é o que a gente precisa realmente desse tipo de ação, de a justiça voltar a funcionar no Brasil. E eu acho que claro, cara, que os desafios são muitos que nós temos, né? Porque, por exemplo, se passando na CCJ, a gente vai para o plenário. E passando no plenário, aí o que acontece? A gente vai ter que precisar o quê? Que essa anistia vai passar por outros obstáculos, né? E o último obstáculo vai ser o próprio Alexandre de Moraes, que disse que passando isso, nós iremos barrar. Ele basicamente disse já que vai barrar isso aí lá no STF, né? Então, cara, a gente temos com muitos problemas, cara. É isso aí, ó. No STF, tramitação do PL da anistia é vista como desvio de finalidade e pode ser declarada inconstitucional. Compromisso com a aprovação do projeto é usado pelo bolsonarismo como moeda de troca pelo apoio na eleição para a presidência da Câmara e tema pode parar no STF, né? Agora eu queria que a Saad contasse uma novidade, né? Que a gente sabe. O próprio Alexandre de Moraes falou que ia ser inconstitucional, né? Chegasse lá na mão deles, eles iriam declarar inconstitucional. E aí a gente fica, né, nessa queda de braço, vendo o Congresso se rebaixando, né? Muitas das vezes o Congresso abaixa as calças para quem não pode criar leis. Como você disse aqui no começo da live, aí nos Estados Unidos o STF não cria lei. A Suprema Corte dos Estados Unidos não pode criar lei. Quem cria lei é o parlamento. Assim como no Brasil deveria ser, né? Mas eles vão lá e anulam numa canetada, quer dizer, eles dão um deles e eles vão e seguem, né, o voto daquele... Eles fomentam, eles batem nas costas e falam assim, realmente, o cara defende a democracia. Ainda nós vamos entender ainda, Fábio. Agora a gente não pode entender, a gente não consegue entender. Mas lá na frente, quando a verdade começar a aparecer, quando tudo aparecer, o que estava por trás de tudo isso aqui, a gente vai ver o porquê que eles baixam tanto a cabeça para um juiz que está no mesmo patamar que eles. É o mesmo cargo, Fábio. Eu não consigo entender. Se eu tenho o mesmo cargo do Alexandre de Moraes, meu amigo. Agora eu não entendo o cara que está lá, do lado dele, tem o mesmo cargo que ele e deixa o cara fazer o que quiser, cara. É uma coisa assim que a gente vai entender só lá na frente, realmente. E aí, Fábio, você acredita que eles realmente vão anular se passar lá se for aprovado, né, pelo Congresso,
o PL da anistia. Lembrando, Fábio, que tinha uma falácia aí dizendo que esse PL da anistia iria alcançar o Bolsonaro. Isso aí eu fiquei sabendo que é mentira, né? Eu até esqueci de perguntar para o doutor Caivano aqui. O próprio Bolsonaro falou, né? O próprio Bolsonaro falou que não queria que colocasse ele, nada disso, né? Mas, Mário, nós temos que ser otimistas, mas nós temos que ser realistas, né? E claro que vai ser barrado pelo Alexandre de Moraes. É lógico, é óbvio que vai ser barrado. A gente não tem nenhuma dúvida disso. Por isso que eu falo para as pessoas que quando você está numa guerra, você ataca por diferentes flancos, né? Cada ataque vem de uma direção. E a gente tem um plano A. O plano A é o impeachment do Alexandre de Moraes hoje, né? Agora, essa semana. Esse é o plano A. Mas todos nós temos que ter o plano B. O plano B é o seguinte, é entender que nós não temos 54 senadores que poderão impeachment o Alexandre de Moraes. Então, o plano B é exatamente 2026, da gente eleger, né, são 2 senadores por estado, são 54 vagas que vão à disputa, sendo que nós já temos mais ou menos, a gente vai ter que fazer matemática aí, eu não sei de cabeça agora, mas eu acho que nós temos aí mais ou menos 20 ou mais que já são de oposição, que não irão para a reeleição. Então a gente já tem 20 garantido e temos disputa de 54 cadeiras. Se a gente conseguir ali 34 dessas 54, o que é bem possível, tá? Lembrando as pessoas que são 2 senadores por cada estado, se você tira os estados que são altamente de esquerda e você bota os estados que são de direita, estados que são mais do centro, a gente consegue com certeza aí 34. Se a gente conseguindo isso aí, a gente tem 54 senadores, que é o possível para impeachment o Alexandre de Moraes. Então, nosso plano B é tentar de tudo o plano A, e o plano A ele já vai trabalhar muito bem para o plano B. Eu sei que quando eu falo isso, as pessoas elas ficam... Porque tem pessoas que estão na maluquice de que o mundo vai acabar semana que vem, entendeu? Então as pessoas falam, não, mas 2026 é muito longe, ninguém aguenta. Pessoal, a gente não tem outra opção. A gente não tem outra opção. É igual a pessoa... De vez em quando chegam as pessoas no meu trabalho e elas falam assim, ai, cara, ficar velho é muito difícil. Aí eu falo para eles, mas a alternativa é muito pior. Entendeu? Então é a mesma coisa. Fábio, não vai dar para ficar até o 26, mas qual é a outra alternativa? Não existe outra alternativa. Me mostra outro caminho que não seja o caminho que eu estou mostrando para vocês. Então as pessoas elas ficam entrando nesse jogo aí de que tudo vai acabar semana que vem, e a mesma loucura que eles diziam que o Lula ia subir a rampa, né? Eu sempre falava, cara, infelizmente ele vai subir. Então nós temos que estar preparados, lutar bastante hoje, porque essa luta de hoje prepara para amanhã. Por exemplo, se a gente tem uma anistia barrado pelo Alexandre de Moraes, vai dar mais munição ainda para o impeachment dele em 2027. Entendeu? E lembrando que provavelmente o Alexandre de Moraes será o presidente do STF em 2028. Misericórdia. Tá? Provavelmente vai ser ele, porque você vê que todos já foram dessa bancada aí, parece que está faltando o Fachin, e depois do Fachin, ele é o mais velho. Então, acho que seria ele. Então, o Fachin, por exemplo, agora é o Barroso, né? O Barroso 24, 25, o Fachin, eu acho que 26, 27, então, provavelmente o Moraes vai ser 28 e 29, né? Eu acho que vai ser isso aí, mais ou menos isso. Então, a gente tem que ter... vamos esperar, né? Que se o plano A não funciona, o plano B funcione, e a gente consiga impeachment ele aí em 2027. E também em 2027, lembrando que agora, né, a gente vai ter uma troca no nosso presidência do Senado, então muitos acreditam que vai ser o Alcolumbre, né? O grande favorito aí. O Alcolumbre é tão ruim quanto o Pacheco, mas aí eu vejo um pouquinho diferente, né? O Pacheco, ele quer uma cadeira no judiciário, né? O Pacheco, ele quer ser juiz da Suprema Corte, ele quer ser juiz de algum lugar, ele já perdeu todo o capital político, ele desistiu do capital político para ganhar no capital político dentro do judiciário, né? Ele quer entrar numa cadeira dessas. Já o Alcolumbre, ele precisa do capital político. Ele não tem esse negócio de judiciário. Então, o que acontece? O Alcolumbre é mais provável de mexer, de mudar de opinião com a pressão popular do que o Pacheco. Né? O Pacheco, ele não quer mais entrar na política. Ele sabe que não tem chance. Então, o Pacheco, ele quer
algo no judiciário. Já o Alcolumbre, ele não tem outra escolha senão a política. Então, eu acho que a gente consegue colocar muito mais pressão no Alcolumbre do que no Pacheco. E o Alcolumbre, sabendo que a maioria do Senado será da oposição, ele pode ceder, né? As pessoas têm que lembrar do Cunha. O Cunha, que era um grande aliado da esquerda, ele cedeu. Então, o Pacheco não faz, mas o Alcolumbre pode. E mesmo assim, o Alcolumbre seria presidente agora em 2025, 2026. Em 2027, ele muda, né? Nós poderemos ter um novo presidente começando o ano de 2027. Então, ali nós teremos a maioria no Congresso conservador. Então, a gente pode colocar um presidente conservador. Então, a gente tem de 25 até dia 27 para tentar o impeachment. Se não funcionar ali, então, em 2027, entra essa camada de senadores de direita e aí nós podemos ter um presidente de direita no Senado. Então, eu sei que é chato falar isso, mas, cara... Então não é em 72 horas. Então não é em 72 horas. Não é em 24 horas. Não é esse mês, né, Fábio? É a longo prazo, né? Todo o trabalho que a gente está fazendo é a longo prazo. Você vê, a esquerda teve paciência, né? Até chegar no patamar que eles estão hoje aqui no Brasil, eles tiveram paciência. Foi muitos e muitos anos aí, mudando a cabeça do povo, né? Estrategista, e o povo, claro... estava ali no tempo da inocência, né? O povo não sabia, não tinha noção do que era espectro político. O brasileiro viveu muitos anos sem saber o que era direita e esquerda, era PT e PSDB, se digladiando de mentirinha, né? O teatro das tesouras, e a maioria de nós fomos enganados, né? Tem algumas pessoas que falam assim, eu nunca votei no PT, que não sei o que, eu já sabia, que não sei o que. Pois é, ainda bem que tinha algumas pessoas que sabiam, mas a maioria do povo brasileiro não sabia, essa que era a verdade. Nós não discutíamos política, nós éramos instruídos a não discutir política, que isso sempre dava confusão. Hoje em dia, o brasileiro, ele não está nem aí com confusão. Ele gosta de política, ele segue a política, ele vai atrás das notícias, por isso que tem pessoas aqui no canal, e isso deixa eles inconformados, Fábio. Você falou sobre o Rodrigo Valadares, né? Eu fui buscar aqui um trechinho da entrevista de ontem, né? Olha aí que você falou do jornalista. Não ocorreram de forma aleatória. Eles são uma peça importante de um movimento golpista. A questão de chamar de golpe de Estado é uma opinião sua, é uma opinião de parte do jornalismo, é uma opinião do ministro Alexandre de Moraes, é uma opinião. Por exemplo, o ministro da Defesa do Brasil não tem essa opinião. Nós não temos essa opinião que foi uma tentativa de golpe de Estado. Se depredar prédio público é tentativa de golpe de Estado, bora prender o MST, vamos prender a CUT, vamos prender os movimentos de esquerda radical que já depredaram isso aqui inúmeras vezes. Se isso é golpe de Estado, vamos fazer isso. Alexandre de Moraes está rasgando a Constituição e fazendo a Constituição alexandrina, onde ele é vítima, ele é réu, ele é inquiritor, ele é julgador, ele é Ministério Público, e eu não estou vendo você chamar ele de golpista. Vixe, isso, na verdade, mano, se assemelha muito mais ao golpe do que velhinhas com a Bíblia na mão. Pessoas que quebraram e depredaram, isso é fato, patrimônio público. Eu não vi essa reportagem, não. Maravilhosa. Tem um pedaço maior ainda, tem um pedaço maior que ele bate no outro também. Algumas pessoas cometeram um erro aqui no comentário, estão dizendo que a gente está errado porque quem vai ser o presidente do TSE é o Nunes, né? Do STF. Então, exatamente. Eles erraram que a gente está falando do STF e o querido está falando do TSE. A gente está falando do STF. A gente está falando do STF. Então, ele está falando que o presidente vai ser Nunes Marques. Querido, o presidente do TSE vai ser Nunes Marques. Nós estamos falando do STF, tá bom? Certo. Do STF nós temos todas ali. E isso aí eu não tenho certeza, mas porque você é escolhido, é votado, tá? O STF. Só que todo mundo vê que é por questão de quanto tempo você está na Suprema Corte. E o mais velho agora é o Fachin. E tirando o Fachin, quem fica o mais velho? Sobra o Alexandre de Moraes, sobra o André Mendonça, o Cássio Nunes, sobra o Zanin e o Dino. Então, tudo indica que será o Alexandre de Moraes, tá? Então, você está confundindo TSE com STF. Eu estou falando de STF, não TSE, tá, querido? E alguém falou assim, não vejo nenhuma diferença do Alcolumbre
para o Pacheco. Pô, você não está querendo ver, né? Você não está querendo ver. Então, se você não está querendo ver a diferença. O Pacheco, ele tem um escritório de advocacia que tem várias ações nesse momento dentro do STF. Várias ações. E o Pacheco, ele já morreu politicamente e o que ele quer é uma cadeira judiciária. O Alcolumbre não está morto politicamente e ele pode, na verdade, ele pode crescer politicamente, né? O Pacheco, o Alcolumbre, se ele se tornar o presidente do Senado, Mário, ele pode se tornar o herói do momento. Ele pode ter um grande capital político se ele for para cima e pedir o impeachment. Eu acredito que muitas pessoas irão apoiá-lo e até mesmo votar para ele se ele realmente for nessa direção. Então, são duas situações bem diferentes, tá? Então, a probabilidade do Alcolumbre colocar um pedido de impeachment em jogo comparado com o Pacheco, ela é muito maior. A diferença é muito grande. Então é isso, Fábio. O pessoal... Algumas pessoas falaram que tem o Gilmar Mendes ainda, né? Que não foi presidente também do STF. E pode ser que ele entre nessa fila aí. Mas é uma análise, né, pessoal? A gente faz a análise aqui, não é? O Fábio bem disse que ele não tem certeza, né? Então, é uma análise que a gente faz aqui. Pode ser que aconteça e pode ser que não, né? Mas a gente faz análise. E a análise tem que ser realista, né? A gente não pode falar o que as pessoas querem ouvir. Às vezes as notícias são ruins, às vezes você vai ouvir coisas ruins, mas diante dessas coisas ruins tem muitas coisas boas acontecendo, né? Tem muitas coisas boas acontecendo. E sobre a mentira que estão espalhando aí da moeda de troca, né, Fábio? Você vê muitos canais aí estão noticiando esse negócio da moeda de troca, e é exatamente isso que a esquerda quer, né? Para abafar o caso do impeachment, para fazer com que as pessoas falem assim, não vai dar em nada esse negócio de impeachment, vamos cruzar os braços, né? Esse é o objetivo, né, Fábio? Esse é o objetivo, fazer com que as pessoas desistam, e principalmente desistir de cobrar o seu senador, né? Nós já temos aí, Fábio, 35 senadores a favor do impeachment, né? E temos 30 ainda que estão indefinidos. Qual que é o nosso objetivo aqui? Os 30 que estão indefinidos, correto? Nós temos que ir lá, ver o nome, mesmo que não for do seu estado, pessoal. Mesmo que não for do seu estado. Vai lá no Instagram do camarada, como o Fábio disse, e coloca lá no Instagram. Mas não é no particular, não. É lá na última postagem deles. Enche o saco desses senadores. Eles precisam ouvir a voz do povo, tá? Eles precisam ouvir. A única coisa que eles têm medo é o povo brasileiro. Então esse link vai estar no canal de transmissão aqui do Direita no Brasil. Tá lá. Tá? Eu vou pedir pro nosso querido moderador, o Gabriel, colocar lá no canal agora. O canal está fixado no chat ao vivo. Então quem não faz parte do canal Direita no Brasil no Zap, clica aí, que eu vou jogar lá os links mais importantes que vocês precisam saber. Também tem um link da petição pública em favor do impeachment do Alexandre Moraes, que está lá também, tá bom? Então clica aí, entra lá no grupo, que você vai receber também notícias de lives aqui no canal, tanto aqui no canal como no canal Fábio Tom também. A gente está colocando lá, está atualizando os horários certinho para vocês acompanharem, tá? Então é importante que você cobre, tá, os indefinidos. É importante que você cobre os senadores indefinidos para eles se mexerem, se movimentarem, porque afinal a gente paga e paga muito bem o salário deles para eles fazerem o que o povo quer, tá? Mas é a maioria do povo de bem desse Brasil que quer realmente o impeachment desse cara que se acha dono do mundo, tá? Nós estamos aqui, Mário, aqui também a gente tem que explicar às pessoas que temos 35, né? Para um impeachment, precisamos de 54, 2/3. Mas, se nós temos 41, que é a maioria simples dentro do Senado, a gente já consegue muitas coisas e até mesmo colocar em pauta o pedido de impeachment, tá? Então, a primeira fase agora é a gente trabalhar para 41. Ou seja, a gente precisa de 6 outros senadores. Agora, é aquela coisa, acredito eu, ou deveríamos acreditar que esse número aí é verdade, tá? Eu não sei se esse número é verdadeiro. E aquela coisa, conforme a gente vai chegando a 41, o outro lado começa a comprar os senadores que já assinaram, entendeu? Porque dentro desses aí que assinaram, por exemplo, tem aquele escroto que tem a tatuagem do cara nas costas, como é que é o nome dele?
Como é que é o nome dele? Aquele cara ridículo que usa brinquinho, tem a tatuagem do cara nas costas. O senador de bosta. O Cajuru. Por exemplo, o Cajuru é um deles que é pro impeachment do Alexandre de Moraes. Pode confiar num cara desse? Que ele vai ficar realmente com a fina... Então são caras assim que eu olho assim, às vezes e falo, ih, meu irmão, esse cara aqui, não sei não. Mas o que a gente precisa? Precisamos confiar naquele número e precisamos alcançar 41. Esse é o primeiro passo. Uma vez encontrando 41, a gente consegue obstruir o Senado, porque somos a maioria, nada passa, e nós conseguiremos assim fazer com que o Pacheco coloque em pauta o pedido de impeachment. Uma vez colocado em pauta, aí nós precisamos de 2/3, que são 54. Aí o negócio fica bem difícil a gente conseguir 54, tá? Pois é, meu amigo. Vamos seguindo aqui então, Fabião. Tem um vídeo aqui do Nicolas Ferreira colocando a Cacai, né? Cocai, sei lá. Deputada Érica Cocai, do PT, em seu devido lugar. Ela, como outros aí, estão acusando, né, as pessoas de serem criminosas do 8 de janeiro. E aí tá acusando as pessoas de querer passar a mão na cabeça de criminoso, né? Olha só quem tá falando. O petista falando que nós estamos querendo passar a mão na cabeça de criminoso. Então nós vamos acompanhar este vídeo aqui, curtinho, para que a gente possa pegar alguma análise aqui. Vamos lá. O que nós estamos vendo aqui é uma complacência da presidência desta reunião com todas as manifestações de uma horda que quer, em verdade, legitimar os atos antidemocráticos que está aqui nesta sala, nesta reunião. Então, portanto, presidenta, cabe à presidência, primeiro, não se manifestar sobre os processos ou sobre os projetos que estão em discussão. Segundo, cabe manter esta ordem. Nós estamos vendo aqui uma tentativa de silenciar, uma grosseria, porque nós estamos vivenciando um período no Brasil que a política foi capturada pelo ódio e pela própria mentira. Agora querem dizer que havia uma profunda inocência nos ataques antidemocráticos golpistas que o Brasil vivenciou no dia 8 de janeiro. Viva Nicolás Maduro, Venezuela! Presidente, é o que eu estou falando. É o que eu estou falando. Sanderson, por gentileza. Deputada Érica, termine, por gentileza, a questão de ordem. Presidenta, o que eu estou falando Presidenta, é que cabe manter a ordem para que o rito democrático, eu sei que parte dos parlamentares que aqui estão tem um verdadeiro ódio à democracia. Presidenta, congele meu tempo, por favor, e assegure a minha palavra, que cabe à presidência... Deputados, por gentileza, vamos respeitar o tempo de fala da deputada e peço que todos respeitem para que assim a gente possa dar andamento, para que não esteja tumulto. Pode continuar, deputada. O tumulto, ele se repete, porque o que nós vimos no dia 8 de janeiro foi um tumulto, ferindo o que é princípio basilar da nossa Constituição. O que diz a Constituição? Todo poder emana do povo e em nome dele deverá ser exercido. E o povo vota, elege um presidente da República de forma absolutamente democrática e se tenta corroer a vontade do povo, afrontá-la pela força. O que nós vimos aqui não foram idosas com bíblias na mão, inocentes. O que nós vimos aqui foi uma tentativa de desestabilizar a nação para impedir que a vontade do povo pudesse ser efetivada. Aliás, eu sugiro que se respeitem a Bíblia e se respeitem também as... Todo comunista usa a Bíblia para corroborar e para chancelar aquilo que eles acreditam, né? Eles usam a Bíblia quando é conivente a eles. Agora, quando a gente cita a Bíblia, os demônios que tem dentro deles chega a pular, Fábio. É, coisa escrota, cara. Todos eles a mesma coisa. Fazem a mesma coisa. Todos eles, nos Estados Unidos, no Brasil. O Boulos está indo para a igreja. Ou seja, é a mesma coisa sempre. Por que dizer que o que nós vimos aqui, com tantos atos, que são atos absolutamente de barbárie, atos antidemocráticos, atos obscenos, inclusive, que nós vimos aqui, que quem estava aqui protestando eram senhoras idosas com a Bíblia na mão, é um desrespeito a todos os credos. Para contraditar, deputado Nicolas Ferreira. Senhora presidente, convido a senhora aí na baleia, aprender um pouco sobre a Bíblia. Senhora presidente, a primeira coisa que eu tenho que dizer é o seguinte. Primeiro, o deputado de esquerda, você lava sua boca para falar que deputado de direita não defende democracia. Esse é o primeiro ponto. Eu sou tão democrático que eu deixo até você, mentirosa, falar aqui. Então, não vem falar, não. Primeiro ponto, é inacreditável que nós estamos aqui vendo claramente, talvez você que está em casa e não veja o cenário que está acontecendo aqui, é o seguinte, foram-se colocados extra pautas para parar, atrapalhar o verdadeiro foco que é aqui, que é os presos, a anistia para os presos e também para o reequilíbrio dos poderes aqui no nosso país. Agora,
o que eles fazem de forma extremamente cínica? É de que está aqui ao meu lado a esposa do Clezão, que foi uma pessoa que o Clezão foi morta por inércia do ministro Alexandre de Moraes, e enquanto eles não chegavam aqui, vocês os chamam de terroristas, de golpistas, mas eu duvido se olhar dentro do olho da filha dele e falar isso. Sabe por quê? Porque vocês não têm um pingo de envergadura moral para poder acusar os outros terroristas. Sabe por quê? Porque aqui nessa comissão aqui agora, tem deputados que estavam com a mão colada com Cesare Battisti, que foi condenado por prisão perpétua por matar 4 pessoas. Tomem vergonha na cara de vocês. Segundo ponto, o seu presidente recebeu de tapete vermelho, Nicolás Maduro, que passa, entendeu? Tanques de guerra em cima de civis. Vocês não têm moral para falar em democracia aqui nessa casa. Vocês não têm moral para falar em liberdade aqui nessa casa. E pronto. Agora, deixa eu lembrar um pouquinho aqui, deputado. Deixa eu lembrar aqui para vocês que até pouco tempo, quem fazia baderna aqui no Congresso era exaltado. Os black blocs era tática ou democracia, né? Todos os black blocs do Rio de Janeiro foram isentos das suas penas. Agora, a esquerda cansou de fazer baderna aqui no Congresso. Você, inclusive, deputada cínica, já veio aqui defendê-los aqui. E aí vem falar que agora é da democracia. Você é uma transverdadeira. Você se paga de verdadeira, mas você é uma mentirosa. É isso que você é. Agora, olha que inacreditável isso. Pra finalizar, tá bom? Que eu quero que a gente vote, pra poder finalizar. Quero só botar uma imagem aqui de um baderneiro, para ver se vocês conheçam. Quem conhecer esse baderneiro aqui e achar que terrorista deve ir pra cadeia, terrorista de verdade, Felipe Barros. Aí vocês aplaudam, tá bom? Não sei se vocês conhecem. Quem conhecer, bate palma pra esse baderneiro aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Conhece aqui? Se é pra pessoas inocentes que não tem uma risca de crimes em seu currículo, era pra estar na cadeia, esse aqui também deveria estar na cadeia, não deveria estar lá em São Paulo fazendo baderna e passando vergonha lá pra alguém. Valeu. Eu ouço aqui a deputada Érica Cocai, deputado Chico Alencar, deputados que dizem defender os direitos humanos, mas eles não conseguem, infelizmente, enxergar nessas pessoas que estão aqui seres humanos. Eu percebo que eles não conseguem olhar nos olhos da Jane, não conseguem olhar nos olhos da Ana Luísa, da Késia e dos demais familiares, porque eles só conseguem ver ali bolsonaristas. A esquerda não enxerga nessas pessoas seres humanos. Só merece direito humano quem é de esquerda. De preferência, quem é baderneiro, quem quebra tudo, quem é bandido. Como Lula, chefe maior que subiu a rampa e que justamente deu no brasileiro de bem, honesto, cristão, a maior revolta que podia ter, de ver o líder maior da nação subir a rampa do Palácio do Planalto. Não foi por acaso que aconteceu o 8 de janeiro, com todos os seus excessos, inclusive, sim, com todas as depredações que precisam, individualmente, ser averiguadas. Mas o ministro Alexandre de Moraes, a Procuradoria-Geral da República e todos os envolvidos nessa farsa decidiram não individualizar a conduta e mandar todos para a cadeia no atacado, inclusive muitos que sequer estavam em Brasília. Eu fui a Papuda, deputado Chico Alencar e deputada Érica Cocai, e me sensibilizei com os seres humanos que lá estavam, presos injustamente. Eu quero saber se vossas excelências foram a Papuda visitar honestos, porque eu sei que bandidos vocês visitam. Estupradores e assassinos têm a solidariedade de vocês. Cesare Batista, a dama do tráfico e tantos outros têm os apertos de mão da esquerda brasileira. Mas estes que estão aqui, seres humanos, que têm os seus direitos humanos vilipendiados pela esquerda e por Alexandre de Moraes, não merecem nem um olhar de compaixão. Por isso, contra a retirada de pauta, senhora presidente, e que se vote logo uma anistia, que nem deveria ter esse nome, porque crime nenhum esses seres humanos cometeram. Obrigado. Exatamente. Nem deveria ter esse nome, né, o Fábio? Anistia, porque o crime que ele... Vou falar aqui de novo, o crime foi cometido, tá? Tem crime que se chama vandalismo no Brasil, é crime, tá? Algumas pessoas cometeram este crime, algumas pessoas, não 1000 pessoas, tá? Algumas pessoas cometeram este crime, e este crime é passível de penas administrativas, como a gente diz aqui, né? Qualquer advogado que a gente chamar aqui vai falar assim, caramba, uma pessoa que picha uma estátua com batom recebe uma pena de 15 anos de prisão em regime fechado? Como assim, né? Nenhum país sério isso acontece, né, Fábio? E aí você vê a esquerda arrotando virtude aqui, Fábio. Quer dizer, come mentira e arrota virtude, né? Come crimes e arrotam virtudes. Essa é a esquerda, não só no Brasil, mas no mundo, como você disse. O sistema é perigoso. E às vezes eu vejo esses esquerdistas, não os políticos, né? Porque os políticos são um bando de vagabundos. Mas eu vejo esquerdistas, as pessoas
caindo nessa armadilha, né? Porque a armadilha de todo ditador é dividir para conquistar. Então, as pessoas estão se dividindo. Eu estava assistindo, até usei um vídeo hoje do Augusto Nunes, e ele realmente explanou muito bem, né? Porque ele falava que botaram um número para ele, que 40% das pessoas que foram banidas no Twitter não eram Twitter de política, eram Twitter de esporte. Eles tweetavam esporte. Ou seja, vamos pensar, pessoal, no Twitter, esse ditador baniu 21 milhões de pessoas. Desses 21 milhões de pessoas, quase 50%, ou seja, 40%, falavam de esporte. Faziam dinheiro propagando coisa de esporte, coisa engraçada do esporte. Ou seja, desses 21, vamos botar aí 10 milhões eram só de esporte. Cara, política, Mário, eram menos de 10%. Então, menos de 10% eram de política. O Alexandre de Moraes censurou a todos. E aí é onde vem a minha revolta. Você olha para o México agora, cara, o povo está todo na rua. Vários dias as pessoas indo na rua fazendo protesto. Você tem 21 milhões de pessoas sendo censurados com uma canetada e nós temos 400 mil pessoas na Paulista para o impeachment desse ditador que tirou o direito de 21 milhões de pessoas. Você fala, mas como é que pode? Aonde estão esses 21 milhões de pessoas? Aonde está o pessoal do esporte que foi banido? Por que essas pessoas não entendem que a nossa luta não é direita e esquerda, a nossa luta é Brasil, ou liberdade, ou democracia, ou morais? Essa é a luta. Ou é democracia ou é morais. Não tem como ter as duas coisas no mesmo lugar. Porque ele vai para cima do outro, né? Como o óleo e a água. Não se mistura. Ou você tem morais ou você tem democracia. Os dois não dá. E por que essas pessoas não vão... Porque o trabalho é dividir o povo. O trabalho é dizer que são bolsonaristas. São os esquerdos. Não. Ele baniu comunistas, ele baniu socialistas, ele baniu progressistas, ele baniu libertários, liberais, conservadores. Todos foram censurados. E a maioria nem saber de política eles sabem. Eles estão cagando para a política. Então você não precisa saber de política. Você precisa saber do certo e errado. E o que fizeram com vocês é o errado. Então essas pessoas deveriam se levantar e lutar contra essa ditadura. Mas eles estão calados em casa, sem fazer nada, acreditando que nada adianta. Esse que é o problema, cara. Então tem a gente aqui no seu canal lutando e carregando essas pessoas nas costas. E a maioria quieta. Simplesmente foram cancelados e não estão fazendo nada. Muito interessante essa situação, cara. Exatamente, Fabião. Olha, tem outra, né? Tem outra matéria aqui, só para a gente finalizar, passar rapidamente, a gente traz amanhã essa matéria com mais calma, tá? Tem o impeachment do Alexandre de Moraes, que a gente está de olho, né? A gente quer que realmente seja pautado, que o Pachecozão passe à frente, porque seria aí uma vitória do povo de bem desse Brasil. Senadores querem apreensão, além do impeachment, que é a apreensão do celular e tablet de Alexandre de Moraes. Senadores que protocolaram um pedido de impeachment do ministro incluíram no documento uma tentativa de apreender e acessar celulares e mídias de equipamentos do magistrado, com quebra de sigilos, para buscar provas de eventual crime de responsabilidade. A iniciativa tenta obter autorização para investigar telefones, tablets, computadores e demais aparelhos eletrônicos pessoais e funcionais de Moraes, quebrando seus sigilos, sejam periciados pelo órgão técnico próprio, a fim de angariar provas para subsidiarem um presente procedimento, diz o trecho do documento. E aí, Fábio, será que celular tem algumas coisitas aí que a gente pode dizer que são graves? Será que esse celular aí realmente iria nos dar iria nos dar a luz da verdade em algumas questões, principalmente essa questão do impeachment, ela seria corroborada por esses celulares? Bom, a primeira pergunta vão conseguir pegar os celulares, né? Essa é a primeira pergunta, né? Porque ele é a lei, ele é o Deus do Brasil e ninguém consegue chegar perto dele. Agora, é fato que ele está com medo, é fato que ele tem um receio muito grande, por isso ele está tentando se blindar. Ninguém tenta se blindar
se não está cheio de medo, né? Então, o medo que ele tem é aonde a gente vê ele tentando se blindar. Então, isso aí tem que ser colocado no contexto, né? Ele está com medo. Mas, com certeza, cara, se o celular do rapaz lá que trabalhou com ele tem tantas mensagens cabulosas, meu amigo, o celular... Imagino dele. O celular dele, meu amigo, é uma coisa assim que daria para a gente fazer vídeo durante 3 anos, entendeu? É uma coisa assim absurda dos absurdos o que deve ter dentro daquele celular, cara. E não adianta que não apaga, né? Você vai no cloud e acha, né? Então é muita coisa ali.